Olá, bom dia. No programa de hoje, o show de Gareth Bale na qualificação histórica do país de Gales. A Inglaterra também está nos oitavos, em segundo lugar do grupo. E a Eslováquia fica à espera dos restantes resultados. Todas estas contas para conferir daqui a pouco. Para já ficam a lista de jogos para esta terça-feira. O Grupo C é o primeiro a entrar em campo. Às 5 da tarde, Alemanha e Irlanda do Norte defrontam-se no Parque dos Príncipes, em Paris. À mesma hora, Ucrânia e Polónia estarão frente a frente, em Marselha. Logo depois, às 8, jogam-se os duelos do Grupo D. A Espanha, já apurada, enfrenta a Croácia em Bordeaux, enquanto República Checa e Turquia se defrontam em Lã. Ontem à noite, no fecho do Grupo B, o país de Gales deu espetáculo frente à Rússia, no triunfo por 3-0. Gareth Bale foi um dos homens do jogo, novamente, ao apontar um dos golos dos galeses e, com isso, igualou um nome bem conhecido dos adeptos portugueses como o melhor marcador de sempre da história do país de Gales, com 22 golos. Dean Saunders, lembra-se dele? Representou o Benfica em 98-99 e desde ontem à noite que tem a companhia de Bale no pódio dos melhores marcadores de sempre do país de Gales. Ora, os 3 golos de ontem contribuíram para que o país de Gales seja, a partir de agora, a seleção estreante em europeus que mais golos marcaram numa fase de grupos, 6. No outro jogo do Grupo B, a Inglaterra falhou o primeiro lugar do grupo ao empatar 100 golos com a Eslováquia. Uma igualdade que, curiosamente, desempatou uma estatística curiosa dos Three Lions em europeus. É que os ingleses empatam mais do que aquilo que ganham. 11 contra 10 vitórias e 9 derrotas. E já agora, a Inglaterra pode ser um dos adversários de Portugal nos oitavos de final, só para tomar nota. Galeses apurados em primeiro, ingleses em segundo. Agora viramos a página dos jogos de ontem para hoje. No Grupo C, a Alemanha procura o ponto que lhe falta para carimbar a passagem aos oitavos de final, diante de uma Irlanda do Norte que, em caso de vitória, também alcançará o feito histórico do apuramento. Já a Polónia precisa igualmente de um ponto para ter um bilhete com direito a presença nos oitavos de final. Dennis Huber, jornalista alemão do jornal TZ de Munique, volta a ser o nosso convidado de hoje no Inside View para nos lançar mais um encontro dos campeões do mundo neste europeu. Die Stimmung in Deutschland unter den Fußballfans ist nicht so euphorisch, wie man sich das wünschen würde. Grund sind die bisher durchwachsenen Leistungen der Nationalmannschaft. Eine Erkenntnis aus dem Polenspiel ist sicherlich, dass die Defensive funktioniert. Mit Mats Hummels und Jerome Boateng verfügt Deutschland über das vielleicht beste Innenverteidiger-Duo dieser EM. Vorne allerdings hat es gegen die Polen gar nicht geklappt. Die Kreativabteilung um Özil, Götze, Müller und Draxler hat nicht funktioniert. Es hat an Tempo gefehlt, an gewonnenen 1:1 Duellen, sodass kaum Torchancen kreiert wurden. Das muss ganz eindeutig besser werden gegen auch wieder tiefstehende Nordiren. Ich könnte mir vorstellen, dass Jogi Löw es mal mit Thomas Müller im Sturmzentrum probiert und Götze dafür ins Mittelfeld zurückgeht auf die rechte Seite. Falls Bastian Schweinsteiger, der eigentliche Kapitän, von Beginn an aufläuft, müsste Draxler auf die Bank. Kroos würde aus dem defensiven Mittelfeld eine Position nach vorne ins offensive Mittelfeld rücken und mit seinen Torschüssen und präzisen Pässen für zusätzliche Gefahr sorgen. Das würde bedeuten, dass Özil aber dann auf den linken Flügel ausweichen muss. Wird man sehen, ob Jogi Löw sich dafür entscheidet. Mein Tipp ist ein Sieg für Deutschland. Es reicht dann aber in der Endabrechnung nicht für den Gruppensieg, denke ich, da Polen gegen die bereits ausgeschiedenen Ukrainer höher gewinnen wird als Deutschland gegen Nordirland. Estas são as contas no Grupo C deste Campeonato da Europa. No D, a Espanha já tem o apuramento garantido e a Croácia, que defronta os espanhóis, precisa de um ponto para não depender de terceiros. A República Checa espreita o segundo lugar, mas a possibilidade dos oitavos passará muito pelo terceiro. Quanto à Turquia, precisa de um autêntico milagre para continuar por França. E por falar em contas, vem aí o jogo das probabilidades.
Vamos então por partes nos duelos dos números dos jogos de hoje. No grupo C, favoritismo total para a Alemanha diante da Irlanda do Norte. São 74% de probabilidade de vitória para os campeões do mundo, contra apenas 8% dos britânicos. Os polacos também recolhem favoritismo no embate com os já eliminados ucranianos, 47% de probabilidade de triunfo. A Ucrânia fica com 24%. Estas são as contas do grupo C. No D, há mais 2 encontros esta noite. A Espanha, que já está nos oitavos de final, leva vantagem na balança das percentagens antes do jogo com a Croácia, 47%, enquanto os croatas ficam com 22%. Ligeiramente mais equilibrado são as probabilidades no República Checa-Turquia. Apesar de estarem praticamente condenados, os turcos ainda ficam com 31% de hipótese de vencer, um número que não fica muito atrás dos 40% dos checos. Ponto final, parágrafo, nos números no Europlay de hoje. O momento agora é de revelar mais um cromo do 00. Está em grande nos palcos franceses neste Euro 2016. Gareth Bale leva 3 golos no Euro 2016 e ontem voltou a ser uma das grandes figuras no triunfo sobre a Rússia. É o melhor marcador dos galeses neste Campeonato da Europa. É caso para dizer que este é mesmo um país de Bale. Nós voltamos amanhã, dia em que Portugal decide o futuro, neste Euro 2016. Até amanhã.